Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos corrigir as questões da aula 5, que retrata as instituições eclesiásticas. Vamos para a nossa primeira questão, que diz assim: na América Portuguesa, houve 3 visitas documentadas da Inquisição. A primeira na Bahia e Pernambuco, a segunda na Bahia e a terceira no Grão-Pará. Embora elas tenham diferido quanto às suas motivações e aos seus objetivos, pode-se afirmar que as 3 procuraram investigar e reprimir. Ora, a alternativa correta seria a letra A, que diz sobre as práticas religiosas e os costumes considerados desviantes pela Igreja Católica de então, como o luteranismo, a feitiçaria, a bigamia e a sodomia. Vamos para os erros. A letra A está falando que seria a corrupção do clero. Ora, sabemos que essas inquisições elas ganharam força na Europa a partir do Concílio de Trento, que seria uma das partes da Contra-Reforma Católica aos ataques que ela estava recebendo na Europa pela Igreja Protestante. Então, o objetivo dela seria combater as outras religiões e implantar o catolicismo, e não vir para a América punir o seu próprio grupo. Então deixa essa alternativa errada. A letra C fala: rápida expansão das seitas protestantes em território brasileiro durante o período colonial. Ora, a pergunta seria: procuraram investigar e reprimir, no caso, essa rápida expansão das seitas protestantes? A resposta é não. O Brasil tinha um peso muito católico e o objetivo, como vocês viram aqui na letra A, seria combater esses costumes considerados desviantes, o que deixa então a letra C errada. A letra D fala sobre a escravização ilegal dos indígenas. Ora, não era função da Inquisição combater os católicos fiéis, senhores de engenho. Era o objetivo de controlar os costumes desviantes pela Igreja Católica. Então essa alternativa também está fora. E a letra E, você tem disputas entre as ordens religiosas que atuavam no Brasil, principalmente as que se deram entre os frades franciscanos e padres jesuítas. Ora, o objetivo da Inquisição não era controlar as próprias ordens religiosas, seria justamente controlar a população, o que deixa essa alternativa também errada. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: a religiosidade foi um dos aspectos que marcou profundamente a colonização da América Portuguesa. Com os colonizadores, vieram os primeiros padres jesuítas, imbuídos da missão de evangelizar os indígenas, convertendo-os à fé cristã. Além dos jesuítas, outras ordens religiosas, como os dominicanos, beneditinos e franciscanos, vieram para o Brasil nesse período. A pergunta que nós temos seria: sobre a atuação das ordens religiosas e sua influência na sociedade brasileira desse período, é correto afirmar que, ora, a alternativa correta seria letra D, que fala sobre a Igreja Católica orientava o cotidiano da sociedade colonial, corrigindo os costumes e impondo a moral religiosa. Por essa razão, sempre havia nas vilas e povoados uma capela em louvor aos santos padroeiros, onde se celebravam missas, batizados, casamentos e demais sacramentos. Pessoal, você deve lembrar que Portugal era uma monarquia católica que, lógica por causa da Contra-Reforma, instituiu o catolicismo no Brasil colonial como uma forma de expandir a religião e moldar os aspectos socioculturais da população a partir dos dogmas católicos. Por isso que a influência da Igreja Católica na colônia era grande. Vamos para os erros. Letra A. Tem dizendo assim: as diversas ordens religiosas se dedicavam à evangelização dos indígenas,
fundaram universidades para a formação profissional dos filhos da elite e criaram seminários destinados à formação de padres e à educação dos filhos de escravizados libertos. Ora, o erro seria o finalzinho aqui, né? Educação dos filhos de escravos libertos. Sabemos que os padres trabalhavam com a ideia de educação para a elite. Então, deixa essa alternativa errada. A letra B tem dizendo assim: como os escravos libertos eram proibidos de participar das irmandades religiosas, eles dependiam da caridade dos membros da comunidade para prestar auxílio aos seus doentes e necessitados. Ora, a pergunta sobre essas ordens religiosas e sua influência na sociedade, ela não se limitava à questão dos escravizados libertos dentro dessa ideia de participar de irmandades religiosas. Sobretudo porque os escravos irão montar suas próprias irmandades e não ficarem dependendo da Irmandade Católica dos portugueses, o que deixa a sua alternativa também errada. A letra C você tem: as festas religiosas e procissões eram momentos privilegiados pelo convívio social. Cada irmandade religiosa tinha sua vestimenta, cores e estandartes. Por isso, não era permitido aos escravos se organizarem em irmandades religiosas, sendo essa prática um privilégio da população branca. Ora, o erro é que nós sabemos que os escravos, eles se organizavam em irmandades religiosas, tinha essa formatação, e que eles faziam acordos com os seus senhores, o que deixava esse processo aqui também de fora. As festas religiosas, elas não eram normalmente divididas e tudo mais. Elas eram datadas por santos, então a maioria participava todo mundo junto, o que deixa também essa pontuação a ser questionada. E a letra E tem dizendo o seguinte: devido à influência religiosa na realização das festas, a Igreja Católica ocupava lugar de destaque na colônia. Isso fez os elementos culturais africanos e indígenas associados à religião desaparecerem. Ora, o erro seria justamente dizer que associados à religião, eles desapareceram, tá? Sabemos que o caso de africano e indígena ocorreu o processo de sincretismo religioso, isto é, a mistura dessas culturas, e não o sumiço, o que torna essa letra também errada. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Tem dizendo o seguinte: leia atentamente o excerto a seguir. Há duas brancas dias, uma real, outra imaginária. A primeira pode ser conhecida consultando-se os documentos históricos e os estudos já escritos a respeito. A outra está nos romances e peças de teatros inspirados pelo personagem real. Enquanto seu marido, Diogo Fernandes, instalava-se em Pernambuco, Branca, que havia permanecido em Portugal, era denunciada e presa pela Inquisição, acusada de judaísmo pela própria mãe e por uma irmã. Já que se encontravam presas, Branca admitiu a dita heresia, sendo assim libertada. Com a morte do marido, além de administrar a parcela que restava do engenho Camaragibe após um fracasso parcial de sua exploração, Branca manteve em sua casa da rua Palhares, em Olinda, com a ajuda das filhas, uma escola para ensinar meninas a cozinhar, bordar e fazer rendados. Mal imaginava que, 30 anos depois, já morta, suas ex-filhas a denunciariam ao visitador inquisitorial por práticas judaizantes no Brasil. Então perceba aí, a nossa pergunta que tem dizendo o seguinte: o aspecto da colonização do Brasil, tratado no trecho acima, diz respeito, ora, a questão correta seria letra B, tá? Que diz o seguinte: a perseguição religiosa por parte do Tribunal do Santo Ofício, que trouxe a Inquisição até as terras brasileiras no período colonial. Pessoal, você deve perceber que, durante a chamada Contra-Reforma Religiosa,
a Igreja Católica ampliou a atuação do Tribunal do Santo Ofício nos reinos católicos europeus, e estes transferiram a estrutura do tribunal para suas colônias americanas. Assim, o Brasil colonial recebeu a Inquisição através da Igreja Católica Portuguesa. Beleza? Vamos então aqui analisar os erros. Tem dizendo assim: ao processo de inclusão social dos praticantes de religiões não católicas, respeitando o direito ao culto e às suas tradições religiosas. Ora, essa ideia de inclusão social aos praticantes não católicos não ocorreu. A prática da Inquisição no Brasil era justamente coibir e proibir esses processos, tá? Então essa alternativa está errada. Letra C, tem dizendo: a condição de liberdade de culto e manifestação religiosa presente na história do Brasil desde a colonização até os dias atuais. Essa ideia de liberdade de culto, ela não ocorreu. Se observa que a visita inquisitorial por práticas ditas fora da moral católica, elas foram combatidas na colônia, o que deixa essa alternativa também errada. E a letra D tem dizendo: a perfeita inclusão na sociedade brasileira dos negros libertos, dos judeus e da população pobre em geral, com a criação da República e da democracia no Brasil. Ora, a inclusão na sociedade brasileira, ela nunca ocorreu. Então, nem do negro liberto, nem do judeu e muito menos da população pobre, o que deixa também essa alternativa errada. Vamos aí para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão, ela tem dizendo o seguinte: como a sociedade do reino e as dos núcleos mais antigos de povoamento, a de Pernambuco, Bahia ou São Paulo, seguiam em Minas os princípios estamentais de estratificação, ou seja, pautavam-se pela honra, pela estima, pela preeminência social, pelo privilégio, pelo nascimento. A grande diferença é que, em Minas, o dinheiro podia comprar tanto quanto o nascimento, ou corrigi-lo, bem como há outros defeitos, como rezava um ditado na época: quem tinha dinheiro tiver, fará o que quiser. No Brasil colonial, tais defeitos referem-se... Ora, essa quarta questão, a alternativa correta seria a letra E, que fala sobre aos de sangue impuro, representados pela ascendência moura, africana ou judaica, e aos praticantes de atividades artesanais ou relacionadas ao pequeno comércio. Como você pode perceber, os pequenos defeitos que o dinheiro podia corrigir na província de Minas Gerais podem ser defeitos como a impureza racial, derivada da miscigenação de brancos e negros, que levava a um rebaixamento social cimentado na escravidão. Beleza? Vamos aí então para os erros dessa quarta questão. Olha o que ela fala: aos que fossem acusados pelo Tribunal da Santa Inquisição e aos que estivessem na colônia sem a permissão do soberano português. Observe que o defeito aqui, ele não está ligado a essa ideia de permissividade do governo português, tá? E nem por essa ideia de ser acusado pelo Tribunal de Santo Ofício. Está ligado, muitas vezes, como a letra E está falando, a um critério racial, tá bom? Letra B, tem dizendo assim: ao exercício de qualquer prática comercial desvinculada da exportação e a condição de não ser proprietário de terra e escravos. Então veja, essa ideia de questão econômica, prática comercial ligado à exportação, ser rebaixado, não era um fator, tá certo? Perceba que o fator, repetindo, era ligado à impureza racial. Então, que deixa essa alternativa também fora. A letra C diz: aos que explorassem ilegalmente o trabalho compulsório dos indígenas e aos que os colonos não fizessem parte de alguma irmandade religiosa. Ora, essa ideia de escravidão ilegal, sobretudo dos indígenas, ela ocorreu e foi uma luta muito grande entre os jesuítas, que defendiam os indígenas, e os portugueses, que queriam mão de obra escrava. Então, esse rebaixamento
ou esse princípio estamental, que seria um defeito, não entra nessa alternativa, o que torna a errada também. E a letra D, você tem aos colonos que se casavam com pessoas vindas da metrópole e aos que se afrontassem por qualquer meio os chamados homens bons. Ora, casar com pessoas vindas da metrópole era muito bom, porque trazia uma confirmação de que você seria português, você teria ali a ideia de raça superiorizada, beleza? Então, essa alternativa também não se encaixa com esse suposto defeito colocado aqui na nossa pergunta, tá bom? Vamos então para a nossa última questão. A nossa última questão, ela tem dizendo o seguinte: logo que chegaram às terras onde é hoje o Brasil, os portugueses fincaram uma cruz de madeira com os símbolos do rei de Portugal pregados a ela. A cruz indicava que os portugueses estavam empenhados na conquista das terras e na expulsão da fé católica. Então, expansão da fé católica, tá bom? Então, a nossa pergunta seria sobre a participação da Igreja Católica no início da colonização portuguesa no Brasil. Assinala a alternativa correta, que neste caso a alternativa correta seria letra A, que vai dizer: coube a ordem dos jesuítas difundir o catolicismo entre os indígenas por meio da catequese e fundando colégios nas principais vilas e cidades da colônia. Beleza? Você deve lembrar aí também que esse processo é um dos princípios das ações da colonização portuguesa na América, que, repetindo, foi o processo de catequização indígena que está pontuado pelos padres jesuítas. Eles vieram para o Brasil com a missão de fundar escolas, vilas e cidades e ensinar portugueses e o catolicismo aos nossos nativos, tá bom? Vamos para os erros. A letra B tem dizendo: durante todo o período colonial, somente a ordem dos franciscanos podia vir ao Brasil. Essa ideia de somente a ordem dos franciscanos está errado. Sabemos que os jesuítas, dominicanos, beneditinos também vieram. Então essa alternativa está errada. A letra C fala: o governo português não estava preocupado com a conversão dos indígenas, pois não tinha interesse em comum com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, não estava preocupado seria um erro, né? O governo português estava sim pensando com a conversão dos nativos e estava sintonizado com a Igreja Católica, o que deixa então essa alternativa errada. A letra D fala: as câmaras municipais eram instituições que controlavam tudo nas vilas e cidades, inclusive atendiam a população quando os assuntos religiosos dispensando a presença da igreja. Ora, essa ideia de que a Câmara Municipal ela fazia tudo, sobretudo dispensar a presença da igreja, é um erro, tá? A igreja tinha muita influência e poder naquela época e ela não era dispensada. E a última tem dizendo: logo no início da colonização portuguesa no Brasil, a Igreja Católica ficou contra a escravização dos índios e dos africanos e, em represália, o rei expulsou da colônia todos os padres. Então aqui nós temos dois erros muito claros. O primeiro seria essa ideia de que a escravização africana foi defendida pela Igreja Católica e pelos padres. É um erro, tá? Os padres defendiam os indígenas e não os africanos. E essa ideia de que o rei expulsou da colônia todos os padres também seria um erro. Isso só vai acontecer no governo de Marquês de Pombal por volta de 1759, o que deixa então essa alternativa errada, tá bom? Já que a pergunta é falando sobre o início da colonização portuguesa, tá bom? Pessoal, espero que tenham acertado. Abraço a todos.